Como a gente viu na reportagem, hoje o Brasil tem 445 escolas públicas, segundo o INEP, que ofertam o ensino de francês. E a gente foi conhecer uma dessas escolas. É o Liceu Nilo Peçanha, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A instituição funciona num prédio histórico construído em 1918. Lá, os cerca de 1.800 alunos têm oportunidade de optar por mais de um idioma, dentre eles, o francês. É nesse prédio histórico, localizado na cidade de Niterói, que funciona o Liceu Nilo Peçanha. A instituição foi criada em 1847 e já teve alunos famosos, como o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro. O ensino de línguas, entre elas o francês, sempre esteve presente no currículo da escola. É uma escola que, ao longo do processo, ela tem uma narrativa da história do ensino médio no Brasil, que tem essa narrativa de terem pelo menos 3 línguas no currículo. Atualmente, 1.800 alunos estudam no liceu e todos eles têm a oportunidade de aprender francês, inglês ou espanhol. E o currículo é organizado de forma que todos possam cursar 2 línguas estrangeiras, uma optativa e outra obrigatória. Na obrigatória, a gente oferece as 3 línguas. Os alunos têm pelo menos 2 línguas. E como é que a gente constrói isso? A gente constrói ofertando, por exemplo, 2 turmas de primeiro ano de francês, na sequência 2 turmas de segundo ano, na sequência 2 turmas de terceiro ano. Jéssica Rodrigues tem 18 anos e nunca tinha se interessado pelo francês. Quando se matriculou em uma turma do terceiro ano no liceu, a estudante começou a ter aulas do idioma e adorou a experiência. As aulas da professora Alessandra são muito dinâmicas, a gente sempre vem, conversa em francês, ela pede pra gente repetir as coisas, é bom. Trabalhamos a cultura francófona como um todo e a partir de alguns dados culturais a gente começa a tirar a gramática dali, aspectos linguísticos. Durante 2 meses, a professora Alessandra desenvolveu uma pesquisa com os alunos do Liceu Nilo Peçanha sobre a música dos países francófonos. Ao final desse trabalho, os estudantes se organizaram em grupos para uma apresentação com músicas em francês. Como Jéssica, Caroline Moraes teve o primeiro contato com o francês quando se matriculou no Liceu Nilo Peçanha. No dia da apresentação, nossa equipe se surpreendeu ao vê-la cantando. A professora Alessandra sentou com a gente, sentou comigo, perguntou qual era o meu estilo. Eu falei, eu gosto do rock. Aí ela me ajudou a procurar um estilo musical, aí chama essa música. Ela ficou me ensinando como que era, me explicou que era fácil. Aí depois eu peguei em casa por conta própria, ouvindo, lendo. Eu queria trabalhar a música de uma maneira diferente, como eu nunca tinha feito. Parece que deu certo, né? E conquistou até mesmo quem não gostava do francês. Porque eu entrei aqui no liceu, aí eu falei, eu tinha francês, eu tinha espanhol e inglês na outra turma. Quando no primeiro dia de aula, eu fui ver meu nome, eu estava numa turma de francês. Aí, sem eu conhecer a professora de francês, eu peguei, fui atrás dela na escada, parei ela na escada, falei, olha só, eu quero que a senhora me troque da turma de francês. Ela, mas eu não posso. Na segunda aula, eu já estava completamente apaixonado pelo francês e eu fico até zoando ela na escada, chamando ela de madame, e assim. E eu gostei até eu tô agora. O nosso jovem brasileiro, ele ainda está precisando de trabalhar mais a língua estrangeira, não é? E por que não o francês, que é uma língua latina, que te dá acesso a todos os territórios que são beneficiados pela cultura francesa, não é? Franceses comem escargot, portugueses bacalhau, italianos massas e brasileiros adoram feijoada, Murilo. Será? Bárbara, vira e mexe a gente ouve essas afirmações por aí. Mas quando a gente conhece um pouco mais da cultura de cada país, fica claro o que é ou não clichê. Foi por isso, Murilo, que o professor Luiz Américo, do Liceu Nilo Peçanha, organizou uma atividade para desconstruir algumas ideias sobre os estereótipos que envolvem a cultura francesa. E é isso que a gente vai ver agora. Bonjour, gente. Bonjour. Olha só, hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre os clichês. Eu vou fazer algumas perguntas, vamos tentar responder. Como é que nasce o clichê? Como é que ele nasce? Da boca do povo? Eu comecei a aula, então, abordando, fazendo umas perguntas bem gerais sobre o que era o clichê, o que eles
pensam que seja um clichê, como é que ele nasce, perguntas bem gerais, bem abertas a toda a classe. E sobre outros povos? O que a gente ouve falar? Quais são os clichês sobre os outros povos? Italiano gosta muito de macarrão. Que nos Estados Unidos a maioria do povo é obeso. Todo brasileiro gosta de samba. Isso, todo brasileiro gosta de samba. Então agora a gente vai fazer um exercício bem fácil, justamente sobre os clichês, sobre as imagens clichês que a gente ouve falar de outros povos. Eu comecei a focar um pouquinho mais em vários países, escolhi algumas imagens bem clichês mesmo, bem fáceis deles identificarem, para começar um pouquinho a introduzir o nome dos outros países, como por exemplo, Portugal, France, États-Unis, la Belgique, para eles conhecerem um pouquinho dos países. Par exemple, le numéro 1. Quel est le pays que vous pouvez associer avec l'image numéro 1? Le Brésil, très bien. Nós aprendemos sobre diversas coisas, dentre elas estavam a cultura, um pouco da cultura de cada país, as formas de como cada país pensa, assim. Agora, então, a gente vai passar para uma outra atividade, que é o seguinte, olha só. Uma francesa esteve no Brasil e escreveu um blog, o blog totalmente em francês, sobre o que ela achou do Brasil, o que ela viu no Brasil. Tem muitos comentários lá no blog, eu escolhi alguns, e a partir daqueles que eu achei que fossem mais fáceis para eles entenderem, que dessem mais pano para manga, coloquei, projetei e a partir dali a gente discutiu. Eu disse que eu não concordava com algumas coisas que ela tinha dito, porque se você olhar bem, o país tem coisas boas, coisas muito legais e interessantes, não só a parte ruim. Eu vou pedir para vocês me responderem um pequeno texto sobre isso que a gente viu, sobre o clichê, tanto no Brasil quanto na França, tá? Naquela folhinha que eu entreguei para eles, tinha alguns exercícios de marcar, que eles tinham que associar as imagens com os países, como a gente fez aqui no quadro, e depois eu sempre gosto de terminar minha aula com alguma produção, uma coisinha pequena que eles escrevam na língua francesa, para começar já a ter o hábito de escrever. Gente, agora para finalizar, a gente vai ver um vídeo pequenininho justamente sobre os clichês, como que os franceses, eles mesmos, se veem. Vamos assistir o vídeo. Todos os franceses se vestem assim, todo mundo tem uma baguete embaixo do braço. Será verdade isso? Então eu escolhi esse vídeo, que era um vídeo que eu achei bem cultural, bem colorido, fácil de entender. O francês que estava falando ali é um francês fácil, a maioria entendeu algumas frases, e dali a gente discutia, eles mesmos vendo, poxa, como que os franceses se veem? Se a França é considerada como a melhor culinária do mundo, que todo mundo se veste bem, todo mundo é elegante. É verdade, dizem isso, né? No vídeo, aparecia os franceses, tipo, vendo eles mesmos, os clichês deles. Aí eu achei interessante. A aula foi muito interessante, repleto de outras culturas, a gente conheceu muito sobre o povo francês e até mais sobre também os clichês, até sobre o povo brasileiro. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Lecrado. Minha proposta é invadir a comunidade com uma proposta de ensino diferente do francês, que é uma língua considerada chique dentro de uma comunidade.